Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam em paz. Também quero saudar os irmãos da internet. Vamos à nossa palavra de hoje. Eu vou estar fazendo uma oração. Senhor, eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha nos edificando nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar o nosso discipulado. Hoje nós vamos tratar de questões importantes, lembrando que todos os versículos, todas as passagens que nós estamos usando, nós não estamos fazendo uma exegese, uma interpretação literal. Nós estamos pegando as situações que os versículos expõem e estamos trazendo para o dia a dia cristão. Não é a intenção desse material fazer uma exposição bíblica, como nos nossos cultos, mas sim extrair verdades bíblicas que nós vamos usar no nosso dia a dia. Amém? Então, nós vamos começar falando pela consciência humana. Veja, Deus colocou sua lei no coração dos homens para saber o certo e o errado, testificar, confirmar, recusar e acusar são funções da consciência. Vamos estar lendo Romanos 2, 14 e 15. Você está aí com a tua apostila aí? Então leia para a gente, Nádia, bem alto. Você entra na cadeira da frente. O microfone captar você. Romanos 2, 14 e 15. Já está no material. Porque, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Veja que interessante, irmãos. Deus colocou a sua lei no coração do homem. Isso é uma coisa tão séria que quem morrer sem Cristo vai receber juízo de Deus baseada nessa lei da consciência. Para vocês terem uma ideia da importância disso, toda cultura, todo ser humano que nasce nesse planeta, ele nasce com a lei de Deus colocada nele. E ela serve de juiz. A pessoa, para pecar, ela tem que ir contrária a essa lei que está nele. Se você notar, todas as culturas, todas as religiões em geral, elas premiam o bem e punem o mal. Quando você vê livros, como por exemplo aquele livro O Fator Melquisedeque, você consegue perceber nas culturas isso de maneira muito clara. Missionários que ao chegarem em povos distantes, a noção que eles tinham de redenção, a noção que eles tinham de resgate, a noção que eles tinham de um libertador, já estava marcante. Quando você vai para as religiões não cristãs, em geral, todas elas premiam o bem e condenam o mal. Então, assim, não é coisa pouca. Agora, o que eu tenho que lembrar, essa lei da consciência não serve para salvar. Ela só serve para juízo, para guiar o homem. Quando os homens estiverem diante de Deus, no julgamento do trono branco, e os livros das obras dos homens forem abertos, eles vão responder para Deus. E Deus vai colocar para eles essa questão da lei da consciência. Por quê? Porque a nossa consciência que estabelece todos os nossos julgamentos. Alguns até, numa vida pecaminosa, chegam até a sua consciência cauterizada. Perdeu a sensibilidade. Por isso que a pessoa vive no pecado numa boa, sem sequer incomodar. Ela perdeu a sensibilidade. Já não ouve mais o que nós chamamos de voz da consciência. Amém?
Ó, julgar e avaliar através da Bíblia são ações da consciência humana. Aqui entra um outro fator muito importante. Primeiro nós falamos da lei de Deus colocada no coração. Aí agora nós estamos introduzindo o quê? A lei de Deus colocada na Bíblia. Eu adicionei algo. Então o que acontece? Para nós cristãos, a nossa consciência, ela tem que ser guiada pelas verdades da palavra. Sempre que um cristão peca, ele peca contra a verdade da palavra de Deus. Porque ele tem esse padrão é claro, não pode ser algo solto, ninguém pode alegar que não sabia. Ah, mas eu não conhecia isso na Bíblia. Tudo bem, você não conhecia na Bíblia, mas você conhecia. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você já vai estar cumprindo toda a lei. Então, quando eu vou ter qualquer atitude, é em cima da lei de Deus que eu vou responder. No grupo de mensagens está a apostila de hoje. Amém? Lê pra gente, Nádia, Romanos 9:1. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-lhe testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Agora eu leio lá Atos 17:16. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Vamos usar o segundo texto, veja. Paulo, quando estava em Atenas, ficou extremamente incomodado. Com o quê? Com a idolatria da cidade. Da onde ele tirou isso? Da Bíblia. Aonde ele recebeu a incomodação? Na sua consciência. Como? De maneira simples. Como que esse povo pode ser tão idólatra? Como que eles podem adorar tantos ídolos e não conhecer o verdadeiro Deus? Percebe que a consciência de Paulo, baseada na verdade bíblica, julgou a idolatria da cidade. Avaliou que eles estavam numa situação errada. Da mesma forma você está conversando com um parente. Aí você percebe nas atitudes daquele parente ou de algum amigo uma coisa que não está fechando com a palavra. Pode ver, na hora sua consciência acusa. Ó, isso aí não fecha com a Bíblia. Ó, a pessoa está num caminho errado. E como você sabe que é Deus falando com você? Você não ouviu nenhuma voz assim? Você sabe que é Deus falando com você, porque toda vez que a Bíblia fala, Deus está falando. A diferença é que esse julgamento e essa avaliação estão passando pela palavra na sua consciência. Aí você age de maneira segura. Entendeu? Então, isso, irmãos, isso é em tudo, isso é mais comum do que você pensa. É praticamente diário e praticamente em toda situação que envolve a palavra de Deus. Em tudo. É algo vivo, é algo marcante. Os cristãos precisam estar atentos, porque esse movimento ele é tão instantâneo, porque o Espírito Santo habita em mim, que chega uma hora que às vezes eu corro risco de nem perceber direito. Mas a minha consciência está aprovando, está reprovando, está julgando. Como? Pela verdade da palavra de Deus. Que é o único padrão seguro. Já do incrédulo, a consciência dele age pela lei de Deus no coração. Só que o que acontece? O pecado cauteriza a consciência do incrédulo. E aí eles entram numa vida dissoluta, numa vida de pecado aberto, porque a consciência está cauterizada, perdeu a... O que é cauterização? Grave esse termo. Quando eu tenho uma queimadura grande
no local onde fica aquela cicatriz, aquele local perde a sensibilidade. Por isso que Paulo usa a consciência cauterizada, o termo que ele usa, porque não tem sensibilidade. Amém? Vamos seguir. A base do julgamento é a verdade bíblica. Temos que conhecer e caminhar firmados nas verdades bíblicas. Filipenses 4, 7 a 9. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, presta atenção. Por que eu escolhi esse versículo para ilustrar? Existem igrejas que dizem que para ouvir a Deus, você tem que ouvir o seu coração. Isso é um perigo extremo. Por quê? Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. E essas igrejas usam essa passagem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Mais ou menos ensinando assim. Se você está sentindo paz no coração, pode fazer. Irmãos, tem igreja famosa, igreja grande, até de origem reformada, histórica, que ensina isso nos seus bastidores. Só que o contexto da passagem, essa paz de Deus que está no 7, ela está explicada no 8. Aonde que eu sei tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama? Aonde que eu sei? Na palavra. Não é o meu padrão. É o padrão de Deus. Então o que acontece? A paz no seu coração vai vir do quê? A sua consciência vai julgar a situação, vai avaliar pela Bíblia, e ao estar em conformidade com a Bíblia, você sabe que você pode agir. É bem diferente. É absurdamente diferente. Por quê? Porque eu já vi muita gente fazer muita besteira. Não, eu estava em paz e fiz. Não, não é essa paz que está falando. Eu avaliei a situação, conferi com a Bíblia. Ao conferir com a Bíblia trouxe paz ao meu coração, porque não feri as verdades bíblicas, e aí eu agi. E resolvi. Percebe a diferença? Então, irmãos, vocês vão perceber, agora que vocês estão ouvindo isso, talvez vocês já ouviram as pessoas falando, não, eu estava em paz. Quando eu estou em paz, eu faço. Porque Deus é Deus de paz, não é Deus de confusão. Ainda joga um versículo bíblico fora do contexto para justificar. Mas lembre-se, o coração humano é corrompido. As nossas justiças são trapos de imundícia para Deus. Então, cuidado com passagens como essa mal interpretadas. Amém? Vamos seguir. Vamos agora para a função da comunhão. A função da comunhão é sempre baseada nas verdades da palavra. Comunhão é adorar a Deus. Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível interior. Lucas 1, 46 e 47. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Irmãos, Maria estava em comunhão com o Senhor aqui. Por quê? Por causa da alegria do Espírito Santo. Agora, baseada em que ela teve esse sentimento? Baseada na visitação do anjo. Baseada no anúncio da chegada do Messias. Baseada no anúncio da chegada do Salvador. Percebe? As pessoas por aí pensam que comunhão é comer cachorro quente na casa um do outro. Isso aí não é comunhão.
Comunhão cristã é baseada nas verdades da palavra, em torno da palavra, em torno de princípios. Posso comer cachorro quente junto? Posso. Mas é segundo plano. Posso jejuar também. Percebem? Estou cansado de ver. 25 anos que eu ando com o Senhor. Não, nós estávamos lá na casa do irmão fazendo uma comunhão. Aí eu já não aguento, né, irmãos? Eu dou minhas alfinetadas, né? Falo, ai, qual foi o estudo que vocês fizeram lá? Aí a pessoa olha para minha cara, não, nós não fizemos estudo, nós fomos lá jantar. Eu falei, ó, irmão, comunhão é baseado na palavra. Jantar é jantar. Inclusive me chama se a comida for boa. Adoro comida boa. Mas não venha chamar de comunhão. Comunhão é em volta da palavra. Talvez vocês já ouviram do grupo cristão onde vocês vieram. Ah, a gente estava lá na casa do irmão fulano se alegrando do Senhor. É esse o termo que o pessoal usa? Veja, ela aqui exultou, o Espírito se alegra. Mas ela exultou no anúncio do anjo, no anúncio que o anjo fez. É bem diferente. Percebe? Então, assim, cuidado, irmãos. Muito do que a turma fala por aí, chama de comunhão, não é. Amém? Outro detalhe interessante. Esse versículo aqui, Maria mostra que ela era pecadora. Pastor, onde que está isso? Porque ela fala, meu Salvador. Salvador do quê? Jesus é Salvador do quê? Dos nossos pecados. Se ela tinha um Salvador, ela tinha pecado. Isso aqui derruba a doutrina da Imaculada Concepção de Maria, que é uma doutrina católica vinda do inferno. Que do ponto de vista teológico, caracteriza o catolicismo como seita, porque criaram uma deusa. Percebem? Vamos seguir. Sempre que formos adorar a Deus, devemos confiar que Ele habita em nós. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Irmãos, quando você levanta no culto para cantar louvores a Deus, quando você está lá na sua casa e vem uma vontade de louvar a Deus, sempre lembra, Deus está no seu íntimo. O Espírito Santo habita em você. É Ele que nos capacita a engrandecer, a cantar louvores, a se alegrar no Senhor. Verdadeira adoração é feita por pessoas habitadas pelo Espírito Santo. Quem não é habitado pelo Espírito Santo pode até cantar um monte de música cristã. Só que aí vira programa de auditório. Agora vamos lá! Agora para a esquerda! Aí quem é que está feliz com Jesus? Daqui a pouco levanta. Furacão, Atlético. Misericórdia, irmão. Isso aí não é adoração. A adoração é voltada para o Espírito. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor habita em meio aos louvores do seu povo santo. Percebe? Não é animação de auditório. Muitos lugares por aí querem gerar mover de Deus. Agora levanta a sua mão e fecha os seus olhos e fala isso para o Senhor. Misericórdia, irmão. Deixa a pessoa sozinha adorar a Deus, como o Espírito Santo que está nela guia. Pare de tentar fabricar mover. Eu já passei por determinados grupos cristãos que eles mexiam com a emoção das pessoas, criavam uma atmosfera. E aí a pessoa se emocionava. E aí dizia que estava adorando o Senhor. Irmãos, nós vamos ver as emoções. Nenhum problema com a emoção. As emoções dão cor à vida. O problema é eu dizer, se eu tive uma emoção bacana, que Deus estava presente. Esse é o problema, porque aí eu fico refém da minha emoção.
E Deus está presente em meio ao seu povo, porque Ele garante isso. Não porque eu estou feliz, porque eu estou dando pirueta, que eu estou dando cambalhota, que eu estou fazendo qualquer coisa. Eu sei que Ele está presente porque Ele me garante isso na palavra. Mesmo quando eu estou triste. Porque vão haver vezes que você vai chegar na igreja, você não vai ter vontade nem de abrir a boca para louvar. E isso não quer dizer que Deus não está presente. Entendeu? Agora, emoções dão cor à vida. Eu gosto do exemplo do meu primeiro pastor. A mulher estava no culto com um câncer, um caroço no seio. Aí alguém vai, ora por ela, ela é curada. Aí o pastor pergunta, você foi curada? Ela responde assim, fui. E aí, como é que foi, irmã? Foi bom. Você está feliz? Tô. É assim que a pessoa vai fazer? Não! Ela vai pegar o pastor, Jesus me curou. Feliz, alegre, vai dar 4 cambalhotas, 5 piruetas. Porque as emoções dão cor à vida. Mas uma coisa é você se alegrar, outra coisa é um milagre que Deus fez. Não sei se os irmãos sabem que o Deus que eu creio cura câncer. O Deus que eu creio ouve a oração do justo. Inclusive, fiquei sabendo que a irmã melhorou um pouco já. Né? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Falar da vontade agora. A função da vontade é escolher, buscar e recusar, que são função da vontade em nossa alma. O homem caído não possui livre-arbítrio. Apenas Adão e Eva, antes da queda, e Cristo possuíram livre-arbítrio. O cristão odeia o pecado, mas acabamos pecando por causa da nossa natureza pecaminosa e depravação total. Se tivéssemos livre-arbítrio, poderíamos não pecar. Lê pra gente, Nádia, Tiago 4, 6 a 8. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Irmãos, primeira coisa, o ser humano tem vontade. Segunda coisa, nós somos calvinistas, entendemos que toda a obra de salvação foi feita por Deus, amém? Mas quando nós cremos com toda a nossa vontade, com todo o nosso querer, com toda a nossa força. E você fez isso de acordo com uma escolha consciente sua. Não venha misturar as coisas. O fato de que a salvação é obra única e exclusiva de Deus não tira tudo que aconteceu com você no dia do novo nascimento. Eu lembro quando eu criei com toda a minha força, com toda a minha vontade, eu queria Deus, eu não negociava. Então assim, cuidado. Calvinismo é um modelo humano que tenta explicar as verdades da salvação. Porém, não tem todas as respostas. Por quê? Porque existem coisas que são mistério de Deus. Deus não revelou, por exemplo, Deus revelou que ele elege. Os que ele elege, ele salva. Ele não faz isso por obras, por alguém ser bom. Ponto final. Como ele faz, ele não explicou. Por quê? Qual critério? Não fez. Aí nós entendemos pela Bíblia que é um ato soberano dele. Pare aonde Deus parou. Qual é o problema das pessoas? Elas confundem vontade. Por exemplo, por que você veio aqui hoje? Porque você escolheu vir. E quem não veio no dia do tribunal de Cristo vai responder para Deus, porque ele tinha diante dele uma escolha de vir ou não. Agora, cheguei aqui. Eu sei que se eu cheguei e estou sentado aí,
Foi porque Deus trouxe. A Ele glória, honra e louvor. Mas, irmãos, entenda. Chegou um determinado momento do dia que você teve que fazer uma escolha consciente. A sua vontade entrou em ação. O fato de você ter uma natureza pecaminosa não te livra da responsabilidade sobre suas escolhas. Se não a Bíblia, veja, segurança de salvação, quem é que mantém você até o fim? Deus. Agora então me explica porque a sua Bíblia manda você perseverar. Porque é um ato da sua vontade. Cabe a você, como cristão, obedecer a Bíblia com toda a sua força, com toda a sua consciência. Você escolhe fazer o certo. Senão, você não seria responsável. Não misture as duas coisas. Não misture o que é obra exclusiva de Deus para a honra e glória do nome dele com a sua responsabilidade como um ser que tem escolhas. Não jogue a culpa na natureza pecaminosa. Por quê? Porque Tiago, aqui a passagem que nós acabamos de ler, ele está falando, veja, de atitudes nossas, ao 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Irmão, tem algum robô aqui? Não! Se Tiago, irmão de Jesus, está mandando você sujeitar a Deus, quem é que faz a escolha de sujeitar à vontade de Deus? Você. Então, assim, cuidado. São modelos. Eu creio, irmãos. Eu, quando fui salvo, não era calvinista, embora eu fui salvo numa igreja que ensinava segurança de salvação. Só que eu tinha muito problema com isso. Mas aí eu fui entendendo e eu acho hoje que o melhor modelo que nós temos é o calvinismo moderado. Mas, irmãos, quando a Bíblia manda você fazer uma coisa, é real. Cabe a você fazer com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Agora, do momento que você consegue fazer, você vai lembrar, nossa, Deus me capacitou. Obrigado, Senhor. E a coisa mais maravilhosa é que você sabe que foi Deus que fez a obra em você, e quando você chegar no tribunal de Cristo, você ainda vai receber galardão. Você vai falar, mas Senhor, foi o Senhor que me capacitou. Aí o Senhor vai responder, não, é verdade, mas no meu reino é assim. Eu mando fazer, você faz, mas você só faz porque eu capacitei. Só que você é responsável, então vai receber o prêmio. Assim é o reino do Senhor. Então, assim, cuidado, irmãos. Eu comecei a ter contato com o calvinismo em 2015, outubro de 2015, quando eu conheci o pastor Marcos Ronconato. Foi ali que eu me tornei arminiano clássico, que alguns chamam de calvinismo de 4 pontos. Mas eu entendo que era arminianismo clássico. Irmãos, até aquele ponto, se você falava em calvinista para mim, não era crente. Porque não valia uma gota d'água. Os caras viviam numa vida de pecado aberto, eles eram pior que os incrédulos e ainda dizia que era salvo. É o mesmo problema que John Wesley encontrou, que Whitefield encontraram na sua geração. Entendeu? Por quê? Por causa de uma falsa sensação de segurança e salvação. Irmão, segurança e salvação é para quem nasceu de novo. Para religioso que nunca nasceu de novo, é segurança e inferno. Independente do conceito mental que você tenha. Percebe? Irmão, chegava a ouvir calvinista falar, não, eu posso pecar, não tem problema, uma vez salvo, sempre salvo. Olhava para a cara dele horrorizado. Ah, meu Deus, esse cara não é crente. O cara não é crente. E foi assim por muito tempo. E vou te falar, existe muita gente no meio de muita igreja boa reformada que pensa dessa forma. Não se iluda. Percebe? Então, cuidado, quando você tratar com os queridos irmãos arminianos, é povo salvo, é povo de Deus, só que tem uma visão na área de salvação um pouco diferente da nossa. Mas todos eles sabem
que foi Deus que salvou. Todos eles sabem que só mantém no caminho por causa de Deus. Não confunda as coisas. E não permita esse sentimento soberbo de somos calvinistas. E a sua santidade, como é que vai? Só me responde isso. Se você for alguém santo, que busca a santidade, aí nós podemos começar a conversar. Que eu conheço um monte de gente que não sabe metade, que muito calvinista sabe. Mas o padrão de santidade dele, o padrão de rompimento com o pecado, coloca um monte de gente no bolso. Outro dia eu estava ouvindo uma conversa aí de um povo calvinista, irmãos, dava nojo. Falando de coisa mundana. Entendeu? E eu sei que estavam falando porque era boa teologia, que me protege disso. Entendeu? Então, cuidado. Vamos lá. O homem caído tem vontade e escolhas contaminadas pelo pecado. Romanos 7, 19 e 20. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Veja que interessante, irmãos. Existe muita discussão aqui é Paulo falando. Existe muita discussão aqui se é Paulo antes de ser salvo ou Paulo depois de ser salvo. Eu creio que aqui é Paulo depois de ser salvo. Tenho meus motivos, outros também teólogos entendem, mas isso não é o foco do versículo. O foco do versículo é a parte final do 20. Mas o pecado que habita em mim. Todo ser humano é contaminado pelo pecado, até os salvos. Irmãos, o poder do pecado é tão forte que o nosso corpo aqui é sepultura. Para esse corpo, nem a obra da cruz do Calvário resolveu. Você vai precisar receber um corpo glorificado, num piscar de olhos. Seremos transformados. E aí vamos receber um corpo glorificado. Irmãos, o pessoal fala que a volta de Jesus vai ser num piscar de olhos. Está errado. A glorificação, a transformação que acontece na volta de Jesus é que vai ser num piscar de olhos. Quem está no túmulo já encontra com Jesus nos ares, aquele que o corpo foi para a sepultura, porque o espírito já está com Deus, a alma já está no paraíso. Mas num piscar de olhos recebe o corpo glorificado. Quem estiver vivo, a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia da seriedade do pecado. Vou te dar uma ilustração que você nunca pensou, talvez. Se a obra da cruz do Calvário resolvesse o pecado nesse corpo, assim que você cria, você parava de envelhecer. Sabe por que você envelhece? Porque você está a caminho da sepultura. E sabe por que você está a caminho da sepultura? Porque o pecado habita nesse seu corpo, na carcaça velha. Dos homens. As mulheres não têm carcaça velha. As mulheres têm um corpo contaminado pelo pecado. Mas nós, os barbudão, feio, tudo é carcaça velha. Percebe? Se resolver, você parar de envelhecer na hora. Porque não teria mais efeito sobre o seu corpo. E a coisa é tão impressionante que um bebê, assim que nasce e entra no mundo, o pecado já começa a ter efeito no bebê, porque ele está envelhecendo dia após dia. Embora ele tenha poucos dias de vida. Talvez vocês nunca pararam para pensar nisso dessa forma, mas olha a seriedade do pecado. Amém? Vamos lá. Agora vamos entrar num ponto importante. Pela ação do Espírito Santo, temos poder para vivermos uma vida limpa. Romanos 8, 13 e 14. Porque, se viver segundo a carne, morrerei. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
Esses são filhos de Deus. Irmãos, entenda. A grande prova que eu não tenho livre-arbítrio é que eu odeio o pecado e mesmo assim, se eu não vigiar, eu peco. Se eu tivesse livre-arbítrio, eu era capaz de não pecar. Não há cristão que consiga não pecar. Não existe tal coisa. Existe até alguns, já vi debates, que a pessoa chegou e falou, não, mas tecnicamente eu poderia não pecar. Aí o Granconato chegou e perguntou, me mostra um exemplo de alguém que conseguiu não pecar. Não, eu não conheço esse exemplo. Aí o Granconato falou, olha, essa sua teologia não funciona. Porque na prática ela não existe. E é verdade, não existe. Agora, tá, eu não consigo vencer 100% o pecado. Mas aí eu vou fechar com John Wesley. E vou fechar com Whitefield. Eu posso viver uma vida de santidade. E posso viver uma vida de muito pouco pecado. Cabe a mim. Está ao alcance de todos. O que as pessoas fazem? Não, o pecado habita em mim. Por isso que eu não consigo. Não. Se você não conseguiu, bota a tua cara no pó e fala, Senhor, me perdoe, eu não presto, pequei contra ti. Estou errado. Confessa o seu pecado ao Senhor e pede graça dele para você não pecar de novo. Percebe a diferença? São coisas opostas. O cristão, quando é salvo, eu gosto da ilustração da vacina. É como se ele recebesse uma vacina para todos os males. O que é essa vacina? É o poder do Espírito Santo que habita no crente. Aí o que está escrito nesse versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando ele se deixa guiar pelo Espírito Santo, ele vai obedecer a Bíblia. E aí vai agradar a Deus. Porque também eu só consigo obedecer a Bíblia pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Porque existem padrões que são muito altos para a nossa natureza caída. Exemplo clássico de casamento, brigou com a mulher, que a natureza caída fala, separa. O que a Bíblia manda fazer? Ame. Dá vontade de falar, você está maluco, amar? Acabei de quebrar o pau. Lógico que você não vai falar assim, né? Estou fazendo uma ilustração, misericórdia, tem que ter reverência ao Senhor. Mas concorda? Vai, vamos usar o chefe. O chefe vai lá, mete a boca em você de maneira injusta. Aí vem uma coisa na sua mente, humilha-te o máximo, os humilhados serão exaltados. Aí você mesmo conversa com você, não, mas peraí, mas eu quero bater no chefe, eu não quero me humilhar. Eu quero responder uma meia dúzia para ele, porque o que ele falou não se fala. Mas aí você vai lá, engole e começa a trabalhar melhor ainda. Eu lembro do caso, meu primeiro pastor, ele tinha um chefe terrível, que todo mundo temia aquele chefe. E um dia tocou o telefone, ele atendeu, e eu não lembro o nome do chefe, vou dar uma ilustração. Ah, o João! Quando ele falou, o João, o chefe falou. Ele pegou o telefone e falou, espera um minuto que ele vai falar com você. Pum. Ele não escolheu mentir. E o chefe ficou doido com ele. Ele chegou para o chefe e falou, chefe, olha, eu não vou mentir. Se você quiser, essa é a minha forma de trabalho. Se não, você pode me despedir, que eu entendo, não vou brigar com você por isso. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele passou a ser o funcionário de confiança do chefe, porque ele mostrou com as atitudes práticas dele que o coração dele não era corrompido. E o que era o pior chefe, mais temido na empresa, foi o que mais ajudou ele, ensinou um monte de coisa para ele, ele se desenvolveu por causa daquela atitude de obediência à palavra de Deus.
É loucura. Teve gente da nossa igreja que foi mandado embora. Hoje já não está mais entre nós. Mas foi mandado embora porque não mentiu. Mandaram embora sumariamente. Mas você vê, esse irmão hoje está bem, ganha bem. Está numa empresa boa. Mas não foi fácil ser mandado embora. Inclusive, esse irmão era muito jovem. Foi difícil entender. Como que eu falei a verdade e perdi o emprego? Mas é assim, irmãos. Não venda a sua santidade. Não abaixe o preço. Nós somos cristãos. Aqueles que decidirem viver piedosamente padecerão perseguições. Do momento que você se posicionar contra, você vai ter perseguição. As pessoas não vão gostar. Então, assim, cuidado. Amém? Aí vamos lá. A nossa mente tem que ser renovada pela Bíblia. O velho homem sempre tentará retomar o controle de nossas ações. Essa batalha se realiza em nossa mente. Somos tentados a abrir mão das verdades bíblicas e agirmos em rebeldia à palavra. Uma mente transformada e cheia da palavra de Deus é capaz de conduzir o cristão de acordo com as Escrituras, fazendo a vontade do Pai. Irmãos, não existe outro caminho. A nossa mente tem que ser renovada pela verdade da palavra de Deus. Gíria de crente, a primeira obra de Deus foi tirar você do mundo. A segunda obra de Deus é tirar o mundo de dentro de você. Quando você foi salvo, era uma vida cheia de mentalidade corrompida pelo pecado, de atitudes corrompidas pelo pecado. E num determinado momento você nasceu de novo e passou a amar o Senhor. A partir dali, nova criatura. Só que essa nova criatura, ela tem o Espírito Santo nela, mas o computador está em branco. Por isso que uma das bases da vida cristã é conhecer a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que vai dar estofo, que vai dar estrutura, para que você possa agir. Qual é o problema das pessoas? As pessoas começam a buscar um sobrenatural místico e deixam de ser guiadas pela verdade da palavra de Deus para ser guiado por qualquer sobrenatural. Lembrando que Deus é Deus de milagre, Deus é Deus sobrenatural, Deus é Deus que dá dons. Só que Ele faz isso de maneira bíblica. Eu amo o que o reverendo Augusto Nicodemos fala. Você quer me dizer que está rolando sobrenatural de Deus? Então me prova que vocês estão obedecendo a Bíblia. Vou ser bem prático. Deus hoje em dia pode fazer com que alguém fale numa língua que nunca aprendeu? Eu creio que sim. Só que se eu entrar num lugar, está todo mundo falando em língua alto, não me obriga a crer que aquilo é de Deus. Porque está desobedecendo a palavra. Porque a palavra diz, se alguém ora em língua, que haja intérprete. Se não tem intérprete, que para si mesmo você fala com Deus em mistério. Porque você vai ser edificado. Entendeu? Então assim, com calma. Entende? Deus pode trazer uma palavra para exortar, para redarguir, para consolar? Pode. Mas essa palavra, se for de Deus, vai fechar com a Bíblia. É o que nós chamamos de ofício profético. Entendendo que não existem mais profetas que foram o fundamento, junto com os apóstolos, para o Novo Testamento. Porque eles eram infalíveis. Mas Deus deixou o ofício profético, como Ágabo fazia, como as filhas de Filipe faziam, como algumas pessoas em Corinto faziam. Só que esse ofício profético é baseado na palavra de Deus.
Ó, novamente, volto para a Bíblia. Novamente, volto para a Bíblia. Novamente, volto para a Bíblia. Vocês perceberam que onde a gente cai, você sempre vai cair amarrado na verdade da palavra de Deus? Eu lembro que uma vez aqui na igreja, eu preguei sobre aquela passagem que fala do Apocalipse: eis que diante de ti coloco uma porta e te dou uma chave. Ninguém pode fechar, entendeu? Aí eu expus, mostrando que era a porta do evangelismo, a porta da divulgação da palavra. Era algo assim. Aí uma pessoa chegou e falou: olha, lá na minha igreja onde eu vim, se a pessoa encarregada da palavra do dia trouxesse essa palavra, eles já interpretavam que era negócio próprio, que era compra de casa, que era compra de carro. Irmãos, loucura! Isso é loucura! Os irmãos sabem do que eu estou falando. Estou certo ou estou errado, irmão? Não é assim que se interpretava? É loucura! Percebe? Então assim, cuidado. Vamos lá para o nosso último parágrafo. A mente é o centro do nosso ser. É onde ocorre a batalha espiritual. Devemos escolher a vontade bíblica ao invés da concupiscência da carne. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, renovação da mente. Obrigação do cristão, apresentar o seu corpo físico, a sua existência aqui na terra sem pecado. Você não pode emprestar os seus membros ao pecado. É papel nosso. Existe uma responsabilidade de santidade. Como que eu consigo isso? Renovando o meu entendimento. Pela verdade da palavra. Como é que eu sei o que tem que fazer? Pela Bíblia. Aí eu renovo minha maneira de agir. Percebem? Essa é a maior segurança. As pessoas querem agir sem ter a sua mente renovada. E aí elas acabam errando. Se fala muito em batalha espiritual, irmãos, eu acredito em batalha espiritual. Mas, primeira questão de batalha espiritual que eu acredito, a principal batalha espiritual é divulgação do evangelho. Qual é o resultado dessa batalha espiritual? As portas do inferno não podem prevalecer. O inimigo não tem como deter a promulgação do evangelho. Mas eu sei que alguns são cegados pelo inimigo. Cegados num nível tal que é necessário uma operação irresistível de Deus para salvar. Se Deus não realizar o milagre, a pessoa continua cega. É o que a minha Bíblia ensina. Agora, a batalha é na mente, quando eu vou agir. A palavra aprova isso. Deus me manda fazer isso na palavra. Nessa área, eu agrado a Deus como? Fazendo o quê? Percebe? Isso é uma batalha. O que o pessoal quer fazer? O pessoal quer comprar helicóptero, jogar óleo no Palácio do Governo. Irmãos, eu era casado com óleo. Já derramei óleo nessa quadra toda aqui. Já ungi casa, ungia portão, ungia poste de luz, ungia telefone. Passava do meu lado e ainda dava uma lambuzada na sua testa, você saiu com a testa brilhando. Entendeu? Até o dia que eu entendi, tipo, onde é que está tudo isso na Bíblia? Não tem.
Aí que eu comecei a fazer, comecei a orar. Senhor, que o Senhor venha guardando nosso culto, que o Senhor venha guardando as pessoas, que o Senhor venha trazendo elas, que a tua igreja seja edificada. Por que eu comecei a orar? Porque a minha Bíblia orienta, orar sem cessar. A minha Bíblia orienta que se eu quero ver um avivamento da parte de Deus, cabe a mim orar. Se eu quero ver pessoas serem alcançadas, Deus usa a ferramenta da oração do seu povo. Cabe ao seu povo orar. Percebe? Deus escolheu assim. Jesus mandou orar. Agora, tudo isso eu consigo fazer capacitado por uma mente cheia da palavra de Deus. O que me faz resistir ao diabo, o que me faz resistir e vencer a minha natureza pecaminosa? Uma mente cheia da palavra de Deus. Por que eu chamo a mente do centro do nosso ser? Vou te dar um exemplo, a sua salvação. A decisão que você teve de crer em Jesus, quando você se enxergou pecador, ela veio da sua mente, consciente e plena. Você não ficou possesso, virou zóio. Não, você conscientemente falou, nossa, eu sou pecador. Eu vou para o inferno. A minha vida não tem escapatória. Eu preciso de Cristo. Do jeito que eu estou vivendo, eu estou morto. Tudo isso aqui, no centro do ser. Lógico que nós sabemos que foi Deus operando, mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é o centro da batalha. Da mesma maneira que você escolheu vir para a igreja hoje, da mesma maneira que você escolhe orar, da mesma maneira que você escolhe romper com o pecado. Todas essas operações partem da nossa consciência, atingem nossa mente, via verdades da palavra de Deus. E é assim que a vida cristã necessita ser vivida. Amém? Vamos orar e depois nós vamos às perguntas. Senhor, nós oramos te agradecendo, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, que nós possamos ter a nossa mente renovada pela tua palavra e que possamos, Senhor, viver a vida cristã com intensidade, fazendo escolhas que te agradam e que o Senhor venha derramando graça, derramando vida, capacitando, Senhor, para toda boa obra, segundo a tua vontade revelada na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.